Alô, amigos do agronegócio, estamos no ar com mais um Agro 360 para você aqui no Canal Rural, canal do Criador e no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast, além, obviamente, das plataformas de áudio. E você deve estar pensando, né, cadê o Rafael? Calma aí que eu vou explicar para vocês. Hoje, o Agro 360 Podcast comemora 1 ano e nessa data tão importante, não tinha como não celebrar isso, né? Por isso que a gente tá de blazer aqui e com um convidado mais que especial. Senhoras e senhores, com vocês, o locutor, produtor rural, leiloeiro, podcaster e gente boa demais, Rafael Vilela. Toca aqui. Muito obrigado. Que é isso, cara? Me pegaram de surpresa, eu tava com o blazer aqui, falou, vamos comemorar então. Não tô entendendo nada que você tá fazendo aqui. Tomou meu lugar, o que mais? Primeiramente, eu quero falar pra todo mundo que a caminhonete desse homem pegou fogo hoje. Foi. Verdade ou mentira? Quase pegou fogo. Deu um trabalho pra chegar aqui hoje que eu vou te falar. Vamos contar essa história. O que aconteceu, Rafa? Cara, hoje você tava vindo pra cá, tinha uma reunião importante que você tava... Sim. Era pra estarmos juntos. Esses blazers... Era pra essa reunião importante, então né? a gente vai usar agora. E aí, lá na XP, vamos falar aqui, não tem problema nenhum. Sim. A gente tinha uma reunião lá hoje e o meu carro ferveu. Do nada, eu tava vindo e o carro ferveu. Aí não consegui chegar na reunião, quase que eu não cheguei aqui no estúdio da Pod 360. Mas tá tudo bem, graças a Deus. O carro já foi pra casa e daqui a pouco eu vou sei lá como embora. Vai a cavalo. Vou a cavalo. Pode ser? Até não, calma. Cavalo vamos ter que andar junto, nós dois que não andamos ainda. Depois a gente fala de cavalo. Vamos bater esse tribo. Rafa, primeiramente, parabéns, meu irmão. 1 ano de Agro 360. Passou rápido? Passou, cara. Passou. Que delícia foi esse 1 ano. Eu me lembro do dia que o Thiago, João do Prá, nosso amigo lá do Mambuca, sim, ele que falou, Rafa, você tem que conhecer o Thiago Bianco. O Thiago tem um negócio de podcast aí. Você não conhecia o Thiago? Não conhecia o Cara, Thiago. O João do Prá, a gente é amigo de longa data. E o João tem muita gratidão por ele. E o cara muito, muito brother mesmo. E aí ele pegou e falou, você tem que conhecer o Thiago. A primeira reunião que a gente fez foi virtual. Caraca. O Thiago tava lá no Rancho Mambuca, acho que foram laçar alguma coisa, me ligaram, batendo papo e eu falei, achei interessante. Passados uns dias, falou, precisamos botar nosso projeto em dia, precisamos botar nosso projeto pra andar. E eu lembro que na inauguração do rancho do Guga, que foi ali em Montemor, ele inaugurou umas baias novas que ele fez lá, o Thiago tava lá, aí eu falei assim, ele falou pra mim, pô, e o nosso projeto? Eu falei, vamos botar data? Se não botar data, não vai. Exato, boa. Eu falei assim, depois de Barretos, e eu falei, o Felipe Mazetti vai vir pra Barretos. Eu vou convidar ele para ser o nosso primeiro entrevistado. Juro, nesse dia eu falei. E aí, lógico, teve questões burocráticas, contratuais e tal, pra gente começar a gravar. Mas foi nesse dia, na inauguração da pista das baias do Guga, que é um dos donos da Criar Leilões, que a gente deu o start. Falei, vamos marcar uma data. Falei, mas o primeiro tem que ser o Felipe. E ele falou, fechou. Obrigado demais, irmão. Uma honra pra mim ter sido o primeiro. E era só áudio naquele dia, né? Era só áudio. A gente gravou só com áudio a primeira vez. Ficamos Acho que foi 4 meses com áudio. 4 meses com áudio. De repente a coisa virou. Estamos aqui no Canal Rural, o canal do Criador. E tá esse negócio voando aí. Cara, bombando, crescendo demais. São os números nas redes sociais impressionantes. Vídeos com 4 milhões de views, 400 mil, 300 mil. Você imaginou que ia chegar nesse patamar aí tão rápido, Rafa? Filipão, eu não tinha noção, de verdade, aonde que ia chegar isso. Tá. Né? Lógico que a gente vinha de uma história do rodeio e que tinha uma certa popularidade, mas daqui a pouco, cara, eu comecei a sentir um negócio que as pessoas que estão nos assistindo agora aí, é muito gostoso ver. As pessoas que me abordam hoje nos aeroportos, pessoas que me abordam. Outro dia eu tava dentro do avião, sentadão assim, o cara veio e deu um tapão no meu ombro assim. Se ele estiver assistindo agora, cara, eu não sei seu nome, não sei quem, mas eu agradeço. Ele bateu no meu ombro e falou assim, parabéns pelo podcast, assisto aí todos. Sim. Eu falei, cara, estamos chegando em lugares que eu não tinha chegado ainda. E aí até o Thiago me zoou um dia que eu tava no aeroporto e um cara passou e falou, você não, eu tava de chapéu, tal, do jeito que eu ando, né? Claro. E aí ele falou assim, você que é o Rafael do Agro 360? Eu falei, sou eu. Deixa eu tirar uma foto com você, beleza. Aí eu fiquei feliz pelo fato dele ter me conhecido do Agro 360. Claro. Aí eu mandei pro Thiago, falei, pô, Thiago, o cara me conheceu pelo agro hoje. Falou, pô, 30 anos de carreira no rodeio, jogou tudo fora. 1 ano de podcast, o cara já é podcast. Aí o Thiago tá se achando. Você imaginou que você ia ser um podcast alguma vez na sua vida? Não, Quando que sabia. você aprendeu o que era um podcast?
Quando eu vim conhecer essa estrutura toda Não. da podcast. Não, Há um ano sabia. atrás? Não, na verdade, sim, eu já ouvia podcast, Tá. sempre por áudio. Quando eu precisava treinar meu inglês, eu ouvia muito do Matt West, que é top, o legal. locutor da PBR Isso. americana. E até faz tempo que eu não ouço dele. E eu ouvia muito, e nas viagens de estrada eu sempre tava ouvindo. O Luciano Pires é um cara que me inspirou muito. O Luciano Pires, acho que é um baita de um podcaster aí, que eu tenho um respeito muito grande. Não conheço pessoalmente, mas eu sou um fã do trabalho dele. E sempre eu ouvia podcast. Mas não imaginava eu estar aí nessa cadeira, entrevistando grandes personalidades do agronegócio, que é um negócio que eu amo, que eu fui, Claro. né, se qualquer pessoa que tá viva hoje é por causa do agronegócio. Então, na hora que a gente veio com essa ideia, com essa que cruzou tudo, sabe? A amizade que a gente fez aqui dentro da Pod 360, junto com esse time agro, foi a coisa, tudo casou. E aí os papos vão rolando, né? Com certeza. E agora me fala, Rafa, quando que o agro entrou na sua vida? Você já nasceu na roça? Como é que foi isso? Meu pai é produtor rural desde sempre. E... Do que ele produz, o que ele cria? Tirava leite, plantou, quebrou de não achar peça já. E meu pai, ele faleceu ano passado, 2022, e o último dia que ele foi na propriedade dele, ele foi pra trabalhar. Caraca. Aí ele pegou uma pneumonia muito forte e acabou falecendo depois de 46 dias difíceis que a gente passou. Inclusive foi nessa época que a gente parou de gravar. Foi quando a gente tava começando a falar com o canal rural e a gente saiu do áudio pra recomeçar depois de novo. Sim. Mas então meu pai vem do agro desde pequeno, eu nunca vi outra coisa. Meu pai mexeu também com o comércio na cidade, mas ele sempre tava com o pé. Nunca parou de tirar leite, nunca parou de plantar, nunca parou de produzir gado de corte, tudo isso. E qual que você acha que foi a maior lição que seu pai te ensinou? Meu pai, eu acho que foi a questão da hombridade, sabe? Ele falava uma coisa, se o malandro souber como é bom ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Isso é uma frase que, pô, não tem... Forte, hein? Eu acho que a integridade é tudo. Sim. Integridade é tudo. Vou completar agora, 2024, 30 anos de locução, de microfone, de tudo isso, que eu nem imaginava, né? E eu acho que a história tem que deixar uma integridade para as pessoas que estão ao seu lado. Maravilhoso. E a gente vai falar sobre essa carreira sua ilustre, uma das maiores vozes. Ó, pra quem reclamou que não tinha água, tem sim, que fica escondido atrás aqui. Não, isso aqui não é água, é pinga, né? Não, é água mesmo, não fala. Mas vamos falar da carreira daqui a pouco como locutor, uma das maiores vozes que a gente tem no Brasil hoje, dentro do rodeio. Mas primeiro eu quero falar sobre o que nos ligou, que é o cavalo. O cavalo. Quando que o cavalo entra na vida do Rafael? E qual foi esse cavalo? Ó, desde moleque eu era apaixonado. Eu perdi minha mãe muito cedo. Tinha 14 anos, ela faleceu num acidente de carro. Eu lembro que a gente foi pro Ubatuba. A gente mora no Vale do Paraíba, é comum pra gente ir pra praia Ubatuba. A gente tinha casa lá, tudo. E aí, uma vez, minha mãe subiu a serra pra me levar pra andar a cavalo. E ela ficou braba comigo. Você tá tirando eu da praia pra levar você pra andar a cavalo e tal. Eu sempre fui apaixonado por cavalo. E uma vez tinha uma égua lá que pariu um potro, que chamava Bronze. E esse Bronze foi o meu primeiro horsemanship sem saber o que é isso. Não que eu tenha o talento pra horsemanship, mas eu tinha uma ligação com esse cavalo que era uma coisa maravilhosa. E assim, o cavalo, eu lembro que quando foi pra domar, eram os próprios empregados lá que domaram ele. Eu lembro que ninguém conseguia pegar ele no pasto. E eu chegava e ele vinha em mim. Então isso era uma ligação muito forte que eu tinha com esse cavalo. E esse cavalo, cara, ele morreu tragicamente. Esse cavalo morreu, ele caiu num poço. Tinha meu pai arrendava uma fazenda, que ele plantava arroz. E ele tinha ficou aberto um pasto. Sabe quando fica pastorejando aquelas coisas? Tinha uma casa demolida. Tinha uma poça, um poço d'água que cobriu de capim. E ele veio pastando e caiu, cara, e morreu afogado. Caraca. Ninguém viu. Tava ele e uma égua, de repente essa égua tava sozinha, falou, cadê o Bronze? Cadê o Bronze? E nós chegamos lá, procura, e o Bronze tava dentro da cacimba morto. Foi a primeira grande perda da minha vida. E eu lembro que minha mãe me consolou e foi assim, uma coisa... Você sabe o que é perder um cavalo, você tem história disso. E eu fiquei realmente... Acho que foi a primeira vez que eu chorei desesperadamente por uma perda. Minha mãe me consolou. E uma semana depois, minha mãe faleceu. De acidente de carro. E eu vejo isso, me emociona, lógico, não tem como não emocionar, mas eu agradeço a Deus por isso. Porque eu digo pros meus irmãos, inclusive, a minha mãe me consolou da própria morte dela. Sem ela saber. Ou talvez, sei lá... Mas ela me consolou tanto
né? Meu pai também. Mas ela foi fundamental naquele momento, que ela ficou me consolando e tal. Eu fiquei totalmente perdido com a morte do tal Bronze. Mas a presença dela eu jamais vou esquecer. E depois, quando eu perdi minha mãe, uma semana depois, eu senti ainda o abraço dela me consolando daquela dor que tava de uma semana pra trás. Foi uma coisa, assim, inexplicável, mas maravilhosa na minha vida. Claro. Cara, que história. É. E aí, depois desse, logo depois que minha mãe faleceu, vieram outros cavalos e assim, sempre, nunca criação, sabe? Nunca tive grandes nomes de registros e tal, mas sempre esteve perto. Então eu digo que nos momentos mais difíceis, o cavalo estava do lado. E na perda de um cavalo, foi por causa de um cavalo que me preparou para a morte da minha mãe. Eu sou privilegiado. Fico arrepiado. Porque você pensa que ele, por causa de um cavalo, eu fui preparado pra morte dela, cara, com 14 anos. Sabe o que é um moleque de 14 anos perder a mãe? Que loucura isso. E eu tinha uma ligação muito forte com ela, a gente fazia aniversário no mesmo dia. Cara, eu não imagino, você fala, eu fico arrepiado, eu fico emocionado, porque eu penso na minha mãe. E como seria a minha vida perdendo minha mãe com 14 anos, cara. Como foi pra você os meses depois, os anos depois, Rafa? Como foi isso na sua vida? Eu não sei nem te contar, cara. Foi uma coisa... Meu pai foi um guerreiro. E como eu falei aqui no começo, eu perdi meu pai o ano passado, 2022. E meu pai foi... Ele foi pai, foi mãe, foi irmão. Ele teve que... A gente veio por uma pedra ali. Ele foi uma rocha, foi uma coisa assim... maravilhosa na nossa vida. E veio por uma crise financeira. Meu pai tinha tirado um financiamento no banco para plantar batata. Veio uma geada, matou tudo, perdeu tudo. Bem-vindo ao agronegócio. Bem-vindo ao agronegócio. Esse é o negócio do agro. A gente, não, é bonito as pessoas aí jogar pedra e não ver essas situações. Então ele perdeu a esposa no meio de um inventário, com 2 filhos menores. Éramos em 5 irmãos, somos em 5 irmãos. Eu e o Rodrigo, mais novo, era menor de idade. Quer dizer, um inventário, uma família que tem um menor de idade é diferente, claro, né? E aí, tudo travado no banco, os imóveis que tinha, tudo no banco, não, no inventário. E o cara vai e me quebra com inflação, né? Lembra de 89? Nossa, inflação de 80%. Chegou a dar 80% ao mês, era uma loucura. Foi feia a coisa. E aí, cara, pô, o velho trabalhando pra caramba, ficamos sem carro. Tinha uma D10, velho, que essa aí não podia abrir mão, que era do trabalho, e um Fiat 147. E vambora, e criou, fez faculdade pra todo mundo. Uau. Eu que não fui fazer faculdade por opção, mas que eu já tava andando pra rodeio, mas, sabe, formou todo mundo e foi um guerreiro. E uma coisa, eu nunca vi meu pai reclamar da perda da minha mãe. Caramba. E ela controlava tudo. A parte financeira da fazenda, do arrendamento, do que ele tinha, tudo tava na mão dela. Uau. Do dia pra noite mesmo. Porque acidente de carro, ela saiu da fazenda que a gente arrendava pra ir pro sítio que ele tem até hoje, nós temos até hoje, e bateu o carro na Dutra e faleceu. Eu nunca vi ele reclamar. Uau. Eu vi ele chorar, eu vi ele sofrer. Mas ele reclamar, porque Deus permitiu isso, nunca. Ele morreu em 2022 agradecendo por aquela esposa que ele teve. Casou de novo, a Cristina é uma mãe também pra gente, tem mais convívio de tempo com a Cristina, esposa do meu pai, do que com a minha mãe, que também ela se tornou a segunda mãe. Com certeza. Mas ele nunca reclamou, ele sempre sofreu, mas ele agradecia a Deus pelo tempo que ele viveu com a minha mãe. E eu acho que eu aprendi isso com ele. Então você perguntou como é que era, cara, com uma base de um pai desse aí, eu não podia sair pra outro rumo. Eu tinha que aprender que tinha que tocar pra frente. E o que ela me ensinou por 14 anos, eu tô carregando até hoje. Com certeza. Com 32. É o homem que você 32, que você é hoje, graças a seus pais, com certeza. Eu sempre falo que a gente é um reflexo dos nossos pais, né? Eu tenho certeza que você é um reflexo deles. Agora, Rafa, você começou a falar do rodeio aí, não quis ir pra faculdade. Quando que isso entrou na sua vida? Hoje, apesar de ser conhecido pelo Pod 360, você é conhecidíssimo pela sua carreira dentro da PBR, das provas cronometradas, os grandes rodeios do Brasil. Como é que tudo isso começou? Primeira vez que você pegou um microfone. Foi numa gincana de escola. Não. Teve Quantos anos você tinha? Putz, cara, eu acho que já foi depois que tinha perdido minha mãe. Devia ter uns 15, no máximo 16. Foi assim, teve uma gincana e uma das provas era imitar um narrador esportivo. Não. Aí um cara foi lá e imitou um locutor de futebol e eu não sabia quem era um tempo atrás. Ele é meu amigo hoje, o Rogério Vitale, ele faz contabilidade, foi contador nosso lá também. Ele fez um locutor de futebol, sei lá, talvez Luciano do Vale, Galvão Bueno, não sei. Sim. E aí eu cheguei pra minha equipe e falei, deixa que essa aí é nossa. Eu vou fazer. Falou, você vai fazer o quê? Eu falei, não vou falar também não, lá vocês vão ver. E cheguei lá, peguei um microfoninho assim, numa plateia, quantos alunos tinha? Não sei, 200, 150? Não faço ideia de quantos tinha. E foi a primeira vez que eu cheguei na frente disso aqui, que é uma arma,
E Gigantesco. que é uma das coisas que o ser humano mais tem medo no mundo é falar em público. Pior, não sabia disso. Alguém falou isso mais do que Tem morrer. Tem uma pesquisa que fala que tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Mas aí você sentiu uma luz naquele momento? Que você virou uma chave na sua cabeça? Eu peguei e fui. Foi isso, cheguei e fui. Aí eu imitei locutor de rodeio, aquela época, Zé do Prato, aquelas coisas todas, que eu não tive o privilégio de conhecer o Zé do Prato. E eu falei aquele jeitão cantado que o rodeio faz, né? Eu nem lembro o que eu falei. Mas eu sei que eu usei nome do professor. Tinha uns professores que estavam com nota baixa lá, eu já usei o nome dele pra cair dos bois, sabe? Ai, meu Deus, já jogou no chão, já matou, já. Nossa senhora! E aí... Falou uns versos também? Jogou uns versos? Eu acho que eu devo ter falado, eu não lembro o que eu falei. Eu sei que nossa equipe ganhou. E naquele dia eu vi uma intimidade com o microfone pra falar em público. E daí, cara, eu falei... E eu gostava muito de rodeio, né? Antes disso, eu lembro quando meu pai levava gado em exposição. Meu pai criou gado holandês. E ia pra exposição, eu lembro que às vezes eu largava lá de onde tava tomando conta das vacas ali no pavilhão de gado e ia pra assistir o rodeio, porque era comum o rodeio estar junto, né? Eu saía correndo pra ir ver o rodeio lá, achava aquilo o máximo, mas não tinha aptidão pra montar, nem a coragem pra montar, queria estar perto. Quando eu vi isso aqui, eu falei, e fui alguns amigos montando ali na região de Pindamonhangaba, eu comecei a pedir oportunidade aqui e ali pra narrar uma, pra narrar duas, narrar 5. Nossa, quando eu narrava 5 montaria, parecia que eu tava narrando a final de Barretos, né? Porque era oportunidade atrás de oportunidade. Aí, Rafa, aí você começou nos rodeios e... Rodeio pequeno. Sim. Tinha rodeio de vila mesmo, sabe? Bem pequenininho, de pedir... Aliás, eu tenho que agradecer o João de Souza, lá de Pindamonhangaba, ele fazia nos bairros de Pinda, ele deixava eu narrar 1, 2, 3, e eu tava lá. E já foi uma coisa que quando você começou nesses momentos, você já via uma carreira ou era brincadeira? Começou na brincadeira. E eu lembro que eu falava... eu brincava aquilo ali pra ir atrás, pra ver os caras montar, não via nada. Aí um dia, o Noel, grande amigo Noel, que é juiz de prova hoje, o Noel foi o seguinte, ele laçava, ele era laçador de team rope, e o cavalo dele gastou toda a grana que ele tinha e comprou um cavalo de cabeça, bom pra caramba. Comprou um baita de um cavalo e o cavalo quebrou a mão. Putz. Perdeu o cavalo. Daí, e ele pegou e falou, vou parar de laçar, falou, só que eu vou julgar umas provinhas. Vou ser juiz de prova. Começar a jogar aqui na região, jogar umas provinhas ou outra, só pra ajudar no orçamento. Só que pra mostrar que ele era juiz, ele teve que organizar uma prova pra ele mostrar que ele sabia julgar. Ele mesmo fez a prova. Ele organizou a prova, deu lá uma premiação, né, convidou todo mundo e foi organizar essa prova. Essa prova foi no dia 1º de maio de 1994, dia que o Ayrton Senna morreu. Uau. Então, uns dias antes, ele foi lá meu pai, nessa época, tinha um comércio na cidade, uma lojinha de laticínios e frios e tal. Vendia presunto, queijo, essas coisas. Eu trabalhava lá, atendendo no balcão. Ele bateu lá. Falou, Rafael, eu vou fazer uma prova lá na hípica do Marçom, dia tal, dia 1º de maio, e eu preciso de um locutor. Você tá aí fazendo essas anarquias aí nesse rodeinho aí, você não quer narrar a prova pra mim? Porque eu tinha laçado antes. Né? Antes disso, eu fui laçador de team rope lá atrás, assim, bem beirolão mesmo, mas eu era laçado. Quando você era novo? Então, eu conheci, quando eu era mais novo. Eu tinha parado por questão financeira mesmo, né? Porque aí eu fiz pismo rural, fiz uma série de coisas antes. Então ele falou, como você conhece regulamento de laço, eu preciso do locutor só pra chamar os caras e tem que botar ritmo na prova, fazer a coisa andar. É um atrás do outro, porque senão vai dar bastante inscrição e eu preciso que a prova ande. Claro. Você vai narrar pra mim? Eu falei, eu vou, Quanto você me paga? A primeira coisa que eu falei foi, quanto você me paga? Que o cara bater na minha porta. Claro. Até então Você não chegava nada ainda. Até então, sabe o que eu fazia nos rodeios de João de Souza? Eu mandava um abraço pro dono da barraca, ele dava um conhaque pra mim. Eu não pagamento. Eu não bebo, gente. Sou ruim de beber. Bebo de vez em quando socialmente, um vinho, alguma coisa, mas era aquele negócio de molecão, né? De querer falar que tomar um conhaque e tal. Eu trocava num conhaque presidente. Conhaque presidente. Ô, barraca do fulano, um abraço. O cara ia lá, tá um conhaquinho. Boa. Então, né, na hora que o Noel bateu em casa, eu falei, quanto você me paga? Quantos conhaques você vai me pagar? Ele pegou e falou, te dou uma camisa da Wrangler. Eu falei, o quê? Camisona de cowboy? Você tá louco. Eu peguei e falei, tá fechado. Boa. Aí eu fui narrar essa prova pra ele. Ele não pagou até hoje essa camisa. Filha da mãe. Vamos pagar essa camisa, hein? Pelo amor de Deus. Não, ele falou que não pode pagar. Hoje. Se pagar, perde a história. Não pode pagar. E aí, cara, dessa prova E foi o dia que o Ayrton Senna morreu. Acho que todo mundo que tava vivo antes de... nesse dia, lembra do que tava. Né? E eu tava nessa prova o dia que o Ayrton Senna morreu. Foi essa prova que o Noel organizou. E dali, várias pessoas estavam assistindo a prova. Já começou algumas pessoas querendo... gostei daquele locutor que falou pra você a prova. Ele botou o ritmo na prova e tal. E era totalmente diferente da locução do rodeio.
né? Era uma locução extremamente... Vai no brete, Felipe Mazetti, prepara fulano, você vai ciclando. Exato. Inscrição, número tal, pro cara se basear. Era isso que precisava fazer, que eu sabia o que eu queria ouvir quando eu laçava. Sim. Cara, dali abriu, e aí o Valdomiro Polizelli, que foi da época de vídeo, foi o segundo entrevistado, se não me engano aqui, não é isso? Não. Foi o segundo. O Valdomiro, que estava em Jaguariúna, que fazia o rodeio de Jaguariúna, Sim. ele já contratou o Noel e contratou a mim pra ir lá fazer a locução durante as provas que ele tinha antes do rodeio. Passado alguns meses, virou o rodeio de Jaguariúna, aí eu já tava narrando, com 19 anos eu tava narrando o rodeio de Jaguariúna? De Jaguariúna. Com 19 anos, só que o João, meu filho, tá batendo o recorde, que ele tá com 17. Vamos falar de João daqui a pouco, calma aí. Mas com 19 anos eu tava em Jaguariúna, Americana, Barretos, nesses rodeios. Com 19 anos 19 de idade. anos. Eu não sabia que foi Nas tão provas. cedo. Narrando prova de laço em dupla, laço de bezerro, que a gente chama aqui no Brasil de laço individual, Sim. bulldog e 3 tambores. E quantos anos você ficou narrando as provas cronometradas? Eu fiquei até 2009. 2009, narrei todas, cara. E narrei a BQM, em 96, aí volta lá no João do Prá de novo. O seu Zé do Prá, que também faleceu ano passado, um pouquinho antes dele falecer, ele contou pra mim que ele me indicou na época pra Elô Penteado, pra eu ir narrar a BQM. Então eu narrei todas as modalidades da BQM, todas. Eu passei pelo Western Pleasure, rédeas, apartação. Tinha uma favorita que você gosta mais? Eu por eu estar próximo do laço, em dupla eu gostava bastante do laço em dupla e laço individual. Sim. Laço eu sempre gostei porque eu praticava. Sim. Mas hoje eu tô com uma meta aí de querer competir no máximo de prova que puder. Mas eu lembro quando chegou o Work Call Horse pro Brasil, uma das primeiras, ou a primeira prova de working na BQM fui eu que narrei. E Team Penny, todas as modalidades. Acho que só a conformação que eu não apresentei a prova. O resto eu narrei todas elas. Sem saber que Deus já estava me preparando para anos depois eu poder estar hoje fazendo os principais leilões aí de hoje. Vamos chegar nos leilões ainda. Qual foi seu tempo mais rápido no laço individual? Individual? Não sei, uns 25. Tô brincando, não sei. Mas você laçava bem, cara. Tem umas fotos suas diferenciadas. Não, mas a gente mostra só foto boa. Um dia... É inteligência artificial, né? Fala a verdade. Quem acha que a inteligência artificial tá aí agora, a gente já fazia isso antes. Só pegar... Um dia um cara falou, rapaz, você laça bem. Eu só posto as boas. Acho que vou postar tudo que eu errei. Claro. Pra fazer uma boa dessa, errei 15. Mas, Rafa, aí você teve toda essa trajetória. Quando que você entrou... Pode falar. Então, quando foi 2009, foi quando a Copa do Mundo da PBR, hoje, agora não tá tendo a Copa do Mundo mais, que chamava Global Cup, mas a Copa do Mundo foi em 2009, que era Brasil, Canadá, México, Austrália e Estados Unidos. Ela aconteceu na Austrália em 2007, 2008 no México, 2009 foi no Brasil. Foi o ano que o JB Mooney veio. Que ele fez assim. O povo vaiou ele, que ele ganhou, né? Ele ganhou no individual, que hoje chama MVP na teams da PBR, ele ganhou. E você trabalhou? Aí fui eu que narrei, eu, Adriano do Vale e eu acho que o Elinho Paraíso. Que legal, cara. E eu lembro que eu já tinha ido para os Estados Unidos algumas vezes, já tinha feito... Eu tinha ido narrar rodeio na comunidade brasileira nos Estados Unidos. Que legal. O André Metzger um dia me ligou... No Texas? Não, na comunidade brasileira, Boston, tá. Flórida, onde tinha aquela comunidade brasileira, eles faziam um rodeio de Brasil contra os Estados Unidos. Já era um formato... meio que o time que depois teve na Global Cup. Mas não era times, né? Era assim, tinha os brasileiros, os americanos e montava. E o André tava montando, o André Metzger montava nessa época lá. E ele falou, vamos trazer um locutor brasileiro aqui pra narrar. E me levou. Ele me convidou e eu tinha o visto e comecei a ter essa afinidade com os Estados Unidos. Aí já comecei a ir em alguns eventos da PBR lá e tal. Quando chegou... E em 2001, só voltando a fita bastante aí, eu tava narrando as provas, claro. Em 2001, o Adriano Moraes vai lá e faz a primeira experiência de PBR no Brasil. Você conhecia o Adriano Moraes? Era aquele ídolo, assim, que queria ter uma foto com ele. Ele tinha muita amizade com o Ricardo Giovanelli, meu cunhado. Sim. O Ricardo tinha boi de pulo e o Ricardo e o Peleco, e eles tinham boi de sociedade e ele já levava os touros. O Adriano montava nos touros dele às vezes pra treinar e tal. Então conhecia, mas era quase que intocável, né? Então, de repente, no Mundial que ele fez em 2001, foram 4 etapas. Jaguariúna, Goiânia, Mirassol ali pertinho de Rio Preto e Vitória, lá no Espírito Santo. E o Adriano chegou e pegou e falou, quero o Rafael. O Adriano me contou aqui. Ele falou pra mim que ele foi criticado pra caramba. Você não sabia disso? Quem?
até ele falar aqui? Não, ou eu você já sabia, Ah, você sabia da eu história? sabia, ele já me tinha me contado nos bastidores, porque o Adriano, o pessoal falava, tanto locutor famoso, você pegar aquele locutorzinho de prova, e ele falava, mas é por isso, porque ele narra lá, porque eu vejo o conteúdo que ele coloca nas narrações e tal, e ele queria que eu fosse fazer o Mundial Toyota, que foi onde o bandido jogou o menino pra cima lá e tal, aquela imagem foi nessa... Histórico, né? Então assim, foi muito bacana essa confiança do Adriano, que eu também era novo ali, já não sei quantos anos eu tinha, mas... Tava no começo da Tava carreira. no começo. Conhecido ou já era conhecido no Brasil? Não, pouco. Já conhecia. Era conhecido pela Federação do Rodeio Completo, que fazia todas as modalidades. Eu era o locutor oficial desses grandes eventos. Então você já das tinha provas. Tinha um nome. Né? Então eu lembro que eu tava do lado dos meus grandes ídolos, Claro. né? Tanto do Time Events, que é os rodeio cronometrado, quanto da Montaria em Touros. Sim. E eu tinha uma paixão pela Montaria em Touros também. Eu via Adriano Moraes, Fabrício Alves, Rogério Ferreira, Vilmar Felipe, eu vi esses caras, o André Metzger, né? Quando eu fui ficando amigo do André, então, eu falei, putz. Então, em 2001, eu já comecei a ir também nesses rodeios que o André Metzger me convidou lá para os Estados Unidos para narrar para a comunidade brasileira. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, eu falei, precisava treinar, o que eu vou falar aqui? Né? Eu tinha um inglesinho, eu sempre gostei um pouco de inglês na escola, mas o inglesinho meu era meio básico. E eu fiquei treinando no avião inteiro para chegar lá, e eu fui pegando... Falei, já sei, vou falar que eu tô feliz, tô feliz de estar aqui, tô orgulhoso de estar aqui, vou falar isso. Aí eu peguei e falei, I'm proud to be here. Legal, I'm proud to be here. Aí fiquei treinando, cara, a viagem inteira, I'm proud to be here. Aí botei um very no meio pra ficar mais forte, I'm very proud to be here e tal. Eu fui treinando isso daqui lá. Quando chegou lá, o locutor americano chegou, ladies and gentlemen, the best, não, já falou um best ali, eu falei, best acho que é bom, né? Acho que é bom, né? Best não é besta, Best não, né? announcer from Brazil, Mr. Rafael Vilela, ele convidou lá que eu entrei, eu cumprimentei o povo e tal, e cheguei pra ele, hello, Mr. Kenny, chama Kenny Churchill. Falei, hello, Mr. Kenny, I'm very proud to be here. Eu tinha treinado tanto que a pronúncia ficou bacana. I'm very proud to be here. Acho que ele, na hora que ele ouviu, ele falou, caramba, esse cara fala inglês. Aí ele voltou pra falar comigo, eu não faço ideia do que ele falou. Eu falei, puta, deixa eu sumir daqui, velho. Aí eu, tá bom, vamos pro rodeio. Esse é o perigo, né? Você falar muito bem, o cara acha que você é fluente. Não, fiquei treinando a pronúncia. Ai, meu É que nem Deus. quando o cara pergunta como é que faz pra ir no banheiro. Ele sabe perguntar, o cara explica e não sabe ir, né? Ai, é a mesma coisa. E aí, como é que foi pra você, cara? Tá ali, você falou, o Adriano era um ídolo, né? O cara que você via ali. Como é que foi estar trabalhando com esses caras ali, o André, todo mundo? Isso foi no Mundial 2001 da PBR, primeira experiência de PBR aqui. Foi maravilhoso. Você vê aqueles caras, aquela montaria que tão lendária do Rogério Ferreira, no xodó do patrão, cara que o boi vai lá em cima, naquela altura. Era uma coisa maravilhosa. Ednei Caminhas montou no Bandido lá em Vitória, caiu. Foi lá que ele jogou o Neilovan Tomazelli pra cima. Então teve uma história em só 4 etapas, em 4 meses, foi uma por mês. Foi só história maravilhosa. Então eu peguei essa experiência. E aí vinham os americanos montar, Toby Clower, esqueci agora, que tá como juiz lá me fugiu o nome agora. Dos Estados Unidos eu já vinha arranhando inglês, ia pra lá e tal. Eu já começava a ter comunicação com esses caras. Quando chega a Copa do Mundo de Montaria em Touros em Barretos, 2009, quem tinha alguma bagagem de inglês, eu tava ali. Então eu tinha reuniões com o Rand Bernard, que hoje aí o que ele é mesmo? Ele é... Como é que chama isso aí, gente? Trabalha com o Garth Brooks. Ele é o empresário. Não é do Garth empresário, Brooks. ele é empresário. É empresário? Agente, empresário. Então, ele foi o CEO da PBR, né? Foi CEO da PBR. Então a gente tinha... E aí, naquele momento, tava ali, e eu lembro que eu fiz a abertura junto com o Brandon Bates, que era o locutor da PBR na época, dentro de Barretos, entendeu? A entrevista que eu fiz pros Estados Unidos saiu na CBS americana. Uau! Então, naquele momento, no primeiro final de semana de Barretos, era a NTT, a final da NTT. Tá. Pro segundo final de semana, que era a Copa do Mundo, eles falaram, vamos deixar o Rafael só na PBR. Eu acho que o Flávio Junqueira, na época, estava mais na coordenação da PBR, falou, vamos deixar o Rafael mais na PBR e não narra a prova. E aí foi um momento que falaram, vamos despedir então, vou ficar, porque eu já estava caminhando para ter eu já estava apresentando PBR no Canal Rural. 2008 eu tinha começado com a apresentação do programa, eu já fazia PBR e prova, e rodeio aberto e PBR e prova. Aí eu falei, tu vai ter que dar uma parada, senão eu não vou conseguir fazer tudo. E foi aquele momento que eu despedi. A última narração minha de 3 tambores foi Fatiana Ferreira sendo campeã de Barretos na NTT 2009. Aí sim, hein? Fatiana manda pra caramba. E me fala, esse foi o ano, então esse foi o momento que você se tornou o Rafael Vilela que a gente conhece hoje? Você acha que você... Eu acho que ali virou a chave. Pra Ali PBR, virou a sim. chave. Ali virou. Eu ainda fazia rodeio aberto também, fazia outros rodeios abertos,
Mas ali virou a chave. Ali foi a hora que eu... Aí já 2010, 11 eu já fiz exclusividade. E a exclusividade de 2011 veio até agora. Aí sim, hein? Porque veio a questão com algumas empresas parceiras da PBR, mas tô até hoje nessa... Até hoje Nessa tá aqui, fidelidade. nessa toada. Ó, agora eu quero falar, Hum. a gente já começou a falar da sua carreira, né? A gente falou da sua infância, sua conexão com o agro. Logo, logo vamos falar aí sobre esse novo... acho que é novo capítulo nessa vida, né? Como leiloeiro, que já vinha lá de trás, mas agora chegando muito forte. Eu quero falar, talvez, da pessoa mais importante da sua vida. A Fernanda. Eita, bexiga, isso aqui é mesmo. Quando você conheceu a Fernanda e como? Fernanda, nossos pais eram amigos. Né? Meu sogro... eu não sabia. Nossos pais eram amigos, tinha negócio junto e tudo mais. Cara. E aí o irmão mais velho da Fernanda, o Ricardo, também eu era muito amigo dele. Eu lembro que uma vez eu fui na casa dele, não na casa da Fernanda, fui na casa do Ricardo e a Fernanda é 5 anos mais nova que eu. Eu lembro que eu vi, eu falei, rapaz, que menina bonita. E Não. ela era novinha, depois... Já apaixonou já? Não, só eu lembro dessa passagem que eu vi, sabe? Não, repara, assim. E a gente começou a namorar em 94, mesmo ano que eu comecei a narrar. Só que eu comecei 1º de maio e em julho a gente começou a namorar. Cara. E, pô, foi uma pessoa, minha base. A Fernanda é... Para aí, vai. Era demais. Ela é. E os filhos, te deu os maiores presentes da sua vida, né? O João, o Miguel. Os dois são... Fala um pouquinho sobre eles. Cara, é uma delícia esses dois, cara. Eu tenho um orgulho tanto do... São duas pessoas, 5 anos de diferença um do outro. Os dois são totalmente diferentes, mas com personalidades de integridade também, sabe? Que vem daquilo que a gente falou lá no começo. Que meu pai passou, da integridade, e eu vejo que os dois têm essa integridade. Você vê no sentimento, às vezes, de uma coisa simples da escola que acontece. E isso é maravilhoso. Quando você vê isso, dá uma satisfação maravilhosa. E o João, quando chegou, cara, o João foi um momento, assim... Eu tava já fazendo rodeio, foi em 2006 que ele nasceu, prova, rodeio, e andando pra lá e pra cá. E eu lembro que a previsão de parto era pra, tipo, 20 de abril. E eu preocupado se eu estaria lá ou não. E aí o que eu fiz? Travei aquele final de semana. O cara vai e me adianta pra 3 de abril, uma segunda-feira. Adiantado, menino. Mas sorte que eu tava, foi uma segunda-feira. Mas ele nasceu na segunda, na quinta eu fui embora pra rodeio. E naquela correria. E o Miguel... Travei, só que nós marcamos também, foi pra setembro, aí ficou marcado, ele não adiantou, ele chegou na hora certa. Mas assim, cara, difícil os momentos que eu tava fora, sabe, festa Dia dos Pais, comemorações, às vezes até aniversário. Quando é pequenininho, você faz a comemoração, faz a festa outro dia, beleza. Mas quando vai crescendo, entende e vai vendo você ficar fora, é pesado. E aí você tem que ter uma conexão, a gente tem que ter um entendimento de ser presente quando você tá. Para que naquele momento que você não pode estar, ele seja... ele passe despercebido. Não enganando, mas que foi tão bom aquela segunda, aquela terça que nós fomos andar a cavalo, que a gente foi fazer alguma coisa, foi tão bom que ele não tá aqui hoje numa festa que é só simplesmente uma data, supriu. Então, esse ano, por exemplo, o Miguel vai fazer, nós somos todos católicos, Miguel vai fazer a primeira comunhão, num dia que eu tenho um leilão importantíssimo, eu não vou conseguir estar lá. Claro. E eu já conversei com ele, e ele, putz, ele tá de boa, fica tranquilo, pai, tá tudo bem. E eu queria muito estar lá. E eu não vou poder estar. É difícil. Como foi a formatura dele, que eu tava também na estrada, e aconteceu até um negócio muito bacana. No dia da formatura dele, eu tava na estrada e eu não podia estar lá no dia. E ele pegou e meu irmão, o Rodrigo, me ligou de FaceTime na hora dele lá pra receber o diploma dele. Aí eu parei o carro, vou falar que eu parei, tá? Pra você não falar que eu tava dirigindo. Parei o carro no acostamento, fiquei emocionado de ver ele receber pelo celular. Pelo celular. E aí, quando chegou no mesmo dia, à tarde, eu tinha um leilão, e eu tava nesse leilão, e aí o dono do leilão, o seu Márcio, do Água de Pedra, ele fez várias homenagens pra pessoas. No mesmo dia da formatura do Miguel de manhã, de tarde eu fazendo leilão. Então, fulano entrega pro meu veterinário, não sei quem entrega pro meu tratador, sabe? Fez várias homenagens, muito bacana o que ele fez no leilão. E tem um filho dele que tava no Mato Grosso, que não pôde estar ali no leilão. Quem que ia entregar pra ele, falou, Rafael, você faz homenagem pra câmera. A hora que eu olhei pra câmera, só falta chorar de novo. A hora que eu olhei pra câmera, eu peguei e falei assim, cara, hoje foi formatura do meu filho, eu não pude estar lá. E hoje é o leilão do seu pai, você não pode estar aqui. Cara, eu não aguentei falar mais nada. Então eu tô com a sua fivela, era uma fivela que entregava, e eu peguei aquela fivela, eu tô com a sua fivela aqui, cara, e chorei. Cara.
Daí o povo fez um barulho e tal, e aí depois concluí as palavras, né? Foi um momento de emoção. E o Gilcinho Diniz, que também já sentou nessa cadeira, aqui. é um cara fenomenal. O Gilcinho se emocionou com aquilo, falou: eu conheço o Rafael há 30 anos. E viu o Rafael fazendo muita coisa nos rodeios, nas provas, seja onde for. E nunca viu o Rafael se emocionar desse jeito. Então ele olhou pra câmera e falou: então essa fivela aqui, ele foi abrindo a cinta aqui, ó. Não. E arrancou a fivela que ele tinha ganhado no Super Stakes da NCR. Uau. Ele falou: essa fivela aqui, Miguel, que era a formatura dele, essa fivela é sua. Seu pai vai levar pra você, essa fivela é sua. Porque seu pai não pôde estar aí, mas você leva essa fivela. E aí essa fivela não foi nem pra cinta do Miguel, ela tá guardada, pendurada, ganhou do Gilson Diniz nesse momento. Ó, e falando nessa Gilcinho. emoção aí, você aguenta o coração que a gente tem uma mensagem aqui especial pra você. Ô, louco, que é isso? Bem-vindo ao arquivo confidencial. Ah, não. Aguenta aí, cowboy. Rafa. E aí, nós temos aí 1 ano de Agro 360. Rafa, muito legal todo esse tempo de um projeto que começou e que agora está aí, fazendo tanto sucesso, numa repercussão nacional imensa, com tantas pessoas querendo ser entrevistadas por vocês. Eu fico muito feliz porque eu sei bem a sua dedicação, todo o tempo que você gasta aí para pensar nessas entrevistas e o quanto que você se esforça para fazer muito bem cada uma delas. Então, eu quero te dar parabéns e te desejar assim, todo o sucesso do mundo, né, para essa empresa, para o Agro 360, que vocês prosperem cada vez mais dentro desse trabalho lindo que vocês estão fazendo no nosso agro. Parabéns mesmo, você sabe que eu sou sua fã número 1. Te amo. Oi, pai, queria te dar parabéns pelo seu 1 ano de trabalho no Agro 360. Orgulho. Oi, pai, tudo bem? Como todo mundo já falou, parabéns, 1 ano de Agro 360. Queria dizer que é um orgulho para mim ser seu filho, eu que estou entrando nesse meio agora da comunicação também. Ter você como uma inspiração dentro de casa, não sei como nem explicar o que é isso. Eu vejo toda a sua dedicação no agro, para poder entrevistar, como minha mãe falou. Isso é uma inspiração para mim, para o meu futuro, para o profissional que eu vou virar. E é graças a você, tenho muito orgulho disso. Então, parabéns a você, a todo mundo do Pod 360 também, por estar proporcionando esse programa, que completa 1 ano hoje, mas ele só cresce cada vez mais. Então, você está com 1 ano desse tamanho, imagina nos próximos. Então, parabéns a todo mundo e parabéns para você, pai, porque você é uma inspiração para mim e para todos nós, eu tenho certeza. E para você, Rafa, ó, para vocês aí do Agro, sucesso total. Tamo junto. Beijo. O que vocês querem fazer comigo? É o tio ali, ó. Eita! Que família linda, irmão. Não, cara, só tenho que agradecer a Deus. Esse trio aí somos só nós. Lógico, a gente tem a base dos irmãos, dos cunhados, né? O ano passado, eu já disse várias vezes, foi um momento difícil, nós perdemos o meu pai e 26 dias depois meu sogro. O pai da Fernanda morreu 26 dias depois do meu pai. Foi um momento difícil. E a gente vê, quando eu vejo a Fernanda falando, minha fã, ela me acompanhava quando eu tava lá sonhando em alguma coisa, ela tava do lado, torcendo por mim, ela tava me ajudando. Quando esses 2 carinhas nasceram, eu nunca me preocupei em nada. Ela sempre cuidou deles de maneira maravilhosa. E até hoje eu não sei se precisa comprar uma cueca, uma meia, uma calça, eu não sei de nada. Ela me deixa dedicar ao que eu quero fazer, ao que eu preciso fazer, me deixa me dedicar 100%. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu tenho que agradecer primeiro a Deus, Amém. né? E mais a família, a Fernanda, João, Miguel, que são meu esteio, minha base. Isso aí que todo mundo, né? Isso já acho que é clichê, mas é isso mesmo. E quando eu tava lá começando, e ela me pegou já começando a narrar algumas coisas, então ela acompanhou o começo. Se tem alguém que sabe de tudo, que sabe como é essa correria de vir pra cá. Outro dia, né, o Thiagão tá aqui nos bastidores, mas eu tava, sei lá, exemplo, eu vendi num leilão cavalo de tambor, no dia seguinte era cavalo de laço, no outro dia eu tava aqui pra fazer 3 entrevistas com 3 convidados diferentes, com 3 assuntos diferentes.
E aí, cara, eu acho que a primeira coisa é Deus que vai dando inspiração pra gente ir entrando no assunto. Lógico que a gente conhece alguma coisa, mas vai dando inspiração pra você abrir. Mas principalmente, cara, um apoio pro... Eu não tô preocupado se a conta de luz de casa tá paga, se ela... entendeu? Isso é fundamental. Você consegue focar no seu trabalho e... Então, quando eu vejo, né, as mulheres do agronegócio, essa é uma mulher do agro. Com certeza. Né? Lógico, ela vem dessa base, o pai dela, produtor rural fortíssimo na nossa região, e que ela viveu nisso também. Mas, cara, tá ali me apoiando. Então, ela e esses dois carinhas aí... Vão dar cavalo que chegar em casa, então só pra comemorar isso aí. E Rafa, vamos falar um pouquinho sobre o João agora, cara. Que é isso? Você começou em Americana e tá tomando o lugar do pai, hein? Então, cara, eu tô tão orgulhoso, velho. Demais, eu fui Foi Americana, foi meio que no susto, né? Sim. O time Austin Gambers, que agora a PBR tem um formato de times, tá muito bacana. E que, bom, pelo tempo aqui, acabou agora em outubro, em Las Vegas. E... formato maravilhoso. E aí o time Austin Gambers viria para a Americana, precisava de alguém que falasse inglês para entrevistar eles durante o evento. E aí eu falei, bom, o inglês do João é melhor que o meu é fácil ser melhor. O inglês do João é perfeito, ele estudou bilíngue desde pequenininho e apaixonado por montar em touros, apaixonado por rodeio de uma forma geral, mas apaixonado por PBR. Ele tem uma página que é a PBR Rides, que é uma página que ele fala só sobre PBR, pega montaria, fala e escreve em inglês, português, resultados e tal. E quando eu vejo ele fazendo alguns videozinhos ali, eu falei, ele tem a pegada. Sim. E aí quando eu falei com o Thiago da TV Rodeio, falei, ô Thiago, o João vai pra Americana, você quer que ele faça lá, ele entrevista os caras. Falei, tá feito. Falei, não, mas vamos ensaiar primeiro. Falei, não vai ensaiar não, vai chegar e fazer ao vivo. Boa. Falei, caramba. Aí... eu lembro que nesse dia a Fernanda foi depois. Nós fomos em 2 carros, ela foi depois. E ele foi comigo. Ele foi comigo na sexta-feira, Americana. Daí fui falando com ele umas coisas. Falei, você não tá nervoso? Ele falou, não. Eu tô nervoso pra caralho. Eu falei, porque, sabe? E eu lembro que na hora que o Thiago falou, não, pode levar ele pra Americana que ele ia fazer. Eu falei, ô João, você topa fazer Americana pra você entrevistar os americanos e entrevistar? Ele pegou e falou, tô pronto. Boa. Com 17 anos, falou, tô pronto. E foi, todo mundo elogiou. Eu não assisti porque eu tava na arena, não vê. A entrevista dele ia pra quem tava em casa, claro, né? Claro. É um monte de gente elogiando, um monte de... O Thiago passando, o Thiago da TV Rodeio como diretor, falando no ouvido dele, né? Posicionamento, microfone, né? Abrevia, vai e tal. Quer dizer, aquele comando todo que tá sendo fundamental esse aprendizado. Claro. Aí fez Americana, foi pra Barretos, fez também. Aí Barretos, lá em Americana, ele ficou entrevistando como repórter. Mais ou menos o que você faz lá em Calgary. Sim. Aí ele lá em Barretos, ele já foi pro estúdio junto com a Michelle Soares, que também foi... Aliás, volta lá falando da Evelyn Munhoz, uma pessoa fantástica que recebeu ele de braços abertos, ela foi fantástica. Aí chegou lá em Barretos, aí foi a vez da Michelle recebê-lo também de braços abertos, foi muito carinhosa com ele e tal. Até legal falar, hoje eu completo 17 anos de Barretos. Ele falou, eu tenho 17 anos. Daí... a Michelle deve ter amado. Ela ficou brava com ele. E daí ele foi pra Barretos, fez a transmissão, e aí a Flávia, esposa do Adriano Moraes, que tá ali nas transmissões de todo o que acontece nos Estados Unidos, eu falei, Flávia, vamos tentar colocar ele. Aí eu fiz uma transmissão junto com ele, fiz um dia. Boa. Eu e ele. Filho, hein? Como é que foi essa emoção? Putz, cara, eu falei, e agora? Eu falei, você vai chamar do quê? De pai ou de Rafael? Ele falou, não sei, acho que eu não vou nem te chamar. E daí ele fez comigo o primeiro dia, no dia seguinte já fez com o André Metzger, tocou, finalizou. Boa. E tá fazendo agora com o Antônio Moraes. Então aquilo que fazia eu e Adriano apresentando hoje, o filho do Rafael e o filho do Adriano fazendo juntos as transmissões dos Estados Unidos. Cara, o mundo dá voltas, hein? Legal, né? Imagina isso pra vocês ali, vendo eles, tudo que vocês conseguiram. Fez Jaguariúna agora, né? Sim, fez. E um trabalho fenomenal, cara. Ele é muito natural. Parece que ele tá fazendo isso faz 1000 anos, tipo... Então, cara... É muito louco, interessante, né? E eu fico muito orgulhoso, cara. Eu imagino. Aliás, parabéns, você ganhou com o seu time lá, o Cowboys. Ganhamos Cowboys, bicampeões de Jaguariúna. Bicampeões. Então foi muito bacana e tá indo, cara. Tô muito feliz, ele tá aí almejando... Vamos ver, já que ano que vem, agora que ele termina o colegial, o Thiago já quer trazer ele aqui pra Pod, pra ficar aqui. Já vai virar cria da Pod, já. Vai virar cria da Pod. Rafa, então a gente falou aí da sua carreira. Quando que o leiloeiro entrou na sua vida, essa profissão? Você já tinha trabalhado como leiloeiro lá atrás, né? Já, o meu pai, como eu falei, sempre volta aquele pecuarista, ele sempre mexeu com gado. Sim. Como eu falei, nunca parou, nunca
Acho que ele nunca ficou um dia da vida dele sem ter pelo menos um bicho, Que legal, um cara. pouquinho de gado. E ele sempre mexeu. Uma época ele fez muito leilão, quando ele mexia com holandês de leite, gado de leite, ele mexia com holandês e ele tinha e fazia leilão. Ele levava gado em leilão. Tá. Então ele via ali aquela história toda. Quando eu comecei a ter o acesso ao microfone, ele foi o primeiro visionário aí de ver isso tudo. Boa. Então, quando eu tava naqueles rodeinhos lá atrás e tal, e ele falou assim, se você vai no microfone, e tinha uns amigos que montavam em boi e ele achava aquilo um perigo desgramado, ele falava assim, não vai mexer com isso, né? E aí ele falava, você tem que credenciar como leiloeiro. E o leiloeiro tem fé pública, né? Aliás, volta nos entrevistados aqui, entrevistei o Dudu Vaz, que é meu fenômeno, o Nilson Genovese, um dos principais, um dos pioneiros, né, mais de 40 anos como leiloeiro, que são meus mestres aí. Sim. E o leiloeiro tem fé pública, o leiloeiro tem uma responsabilidade muito grande. E para você se credenciar, você tem que tem que credenciar numa federação da agricultura do seu estado e tudo mais, e tem que preencher vários requisitos. E eu tava nessa idade aí, 19 para 20 anos, e saindo, colhendo meus documentos todos e consegui credenciar. Na época, acho que eu fui um dos mais novos a credenciar como leiloeiro rural. Com 20 anos, eu fui leiloeiro credenciado por São Paulo, na época. Cara. Eu lembro que no dia da posse, era só que nem eu, assim, de cabelo branco, e eu molecão de tudo lá, ainda cheio de espinha na cara, e eu credenciei. E aí eu fiz leilão de gado de leite, fiz leilão de gado de corte, fiz um pouco de manga larga, fiz um pouco, mas aquela paixão, quero ir pra rodeio. Claro. Então eu deixei um pouco de lado. Só que naquele mesmo momento, eu já me credenciei no Sindicato Nacional dos Leilões Rurais. Boa. Então eu sou credenciado lá atrás. Eu lembro que o Djalma Barbosa de Lima, um dos grandes leiloeiros também, da Djalma Leilões na época, ele foi quem me convidou, que precisa de duas indicações, pelo menos, para você entrar no sindicato. Porque além de credenciar na federação do estado, que aí você pode atuar no estado, para você ter amplitude nacional, você tem que credenciar no Sindicato Nacional. E aí eu conheci o Djalma Barbosa de Lima, que ele pegou e falou, e você vai ser o meu indicado. Então eu tenho esse orgulho também de quando eu fui pela primeira vez. Depois eu me afastei e voltei. Quando chegou em 2011, mais ou menos, começou a história de fazer leilão de boi de rodeio. E aí eu, credenciado, conhecendo de rodeio. Claro. Falei, vou entrar, começar a fazer. Começamos a fazer alguns leilos, foi difícil, sabe? 2011 fizemos com algumas empresas ali em Rio Preto e não vendia direito e não sei o que, foi complicado. Quando chegou em 2014, o Paulo Bellarmino, que também já sentou nessa cadeira, da Astros das Arenas, ele começou a organizar alguns leilões em Rio Preto, que ele contou aqui a história, ele fazia casco de boi, veterinário, fazia casco da boiada de rodeio. E como ele conhecia todo mundo, ele falou, vou organizar um leilão. E foi o cara que me acreditou também e me levou para fazer os leilões dele em 2014. Foi difícil, e vai daqui, vai de lá, e genética, ninguém, isso aí não vira nada e tal, e vamos embora. Poxa, hoje, ele passando a agenda aqui pra mim, então tem leilão todo mês de gado de rodeio. Gado de rodeio hoje é uma realidade. Gado de rodeio é um nicho do mercado que tá aí, né? Já falamos sobre isso aqui no Agro 360, com o Flávio Junqueira, com o Paulo Bellarmino, coisa tá andando, né? Tem bastante convidado pra gente trazer aqui ainda pra falar sobre genética de boi de rodeio. Já trouxe os catolinhos aqui? Os catolinhos tem que vir, mas tem que deixar uns 3 dias pra contar a história, né? Os catolinhos 5 episódios, só com ele. E aí, cara, foi. De repente, na pandemia, eu tinha tentado umas oportunidades dentro... Só um parênteses aqui, como foi a pandemia pra você? Foi... Caiu todos os eventos? Como é que foi isso, mentalmente? Eu tinha um contrato com a PBR americana, e que foi uma bênção de Deus pra gente. Aí, naquele momento, caiu tudo, você fica desesperado, você não sabe o que vai acontecer. Foi uma coisa que acho que ninguém sabia o que ia acontecer na vida, né? Claro. Mas a parte, né, acho que de tudo, tem uma frase de Santo Agostinho que fala, em todo mal existe um bem maior, senão Deus não permitiria que o mal acontecesse. Amém. Então, naquele momento de dificuldade, de coisas ruins acontecendo, foi quando eu tive a possibilidade de mostrar meu trabalho. Boa. Porque quando eu tava fazendo um rodeio, como é que eu ia parar, deixar um rodeio, tinha contrato pra cumprir com a PBR, como é que eu ia fazer? Então naquele momento foi onde abriu um vácuo ali e eu consegui, através do convite do João Duprá, me apresentou pros meninos da Criar Leilões, e aí dia 7 de setembro de 2020, foi o primeiro leilão que eu fiz com a Criar Leilões, a convite do Guga, do Rafa e do Daniel, que eu fiz o primeiro leilão com eles. E dali, cara, e o leilão era do Vaz, esse leilão era do Eduardo, e eu falei pra eles, cara, vocês me botam lá, faço 3, 4, 5 lotes, só pra vocês verem aí, se quiser e tal. E o Dudu chegou e falou, de jeito nenhum, Rafael, ele vai fazer metade do leilão comigo, é meio a meio, o que é isso? Aí sim, hein? Sabe, então quer dizer, o cara que também acreditou, quer dizer, já me conhecia, a gente tinha amizade também de longa data, e ele foi o primeiro cara que, ele podia pensar, pô, esse cara tá vindo aqui
tomar meu espaço? Vai tomar Não. mais, claro. Então eu tenho essa gratidão com o Eduardo Com Vaz, certeza. um dos grandes leiloeiros, um dos maiores leiloeiros do Brasil, e que chegou de cara e falou, não, Rafa, vai rachar comigo, não vai fazer só 5 lotes, não. Poxa, isso aí eu não tenho palavras pra agradecer pra ele. Então ali foi onde, daquele dia, saímos com 2, 3 leilões fechados e agora, sei lá quantos leilões a gente fez esse ano, andando o Brasil inteiro fazendo leilão de cavalo. E hoje você é mais leiloeiro ou você é mais locutor de rodeio? Eu sou os dois, não vem com... Uma pergunta difícil aqui. Não, eu Agora sou é a os parte do dois. podcast de perguntas sniper. Vamos Não. lá. Cara, eu sou apaixonado pelo rodeio, sou apaixonado por PBR. Sim. PBR tem muitas particularidades na minha vida. O primeiro campeonato da PBR que o Adriano ganhou, o primeiro título, foi em 94. O ano que eu comecei a namorar a Fernanda. Sim. O segundo título do Adriano Moraes, foi o primeiro cara a ser bicampeão mundial, foi em 2001, o ano que eu casei. Engraçado isso. Aí você pega o meu primeiro filho, João, nasceu em 2006, o ano que o Adriano foi tricampeão mundial. Ô, louco, a Fernanda vai ficar com ciúmes, hein, irmão? O que tá acontecendo aqui? Aí o Miguel nasce em 2011, quando aparece a era Silvano Alves, que o Silvano ganhou o primeiro título dele. Claro. Tá vendo que tudo tem a ver com a história? Mas eu sou apaixonado por PBR, eu não vou... Enquanto eu puder, eu não quero largar isso, não. Mas que numa frequência de número, eu tô fazendo muito mais leilão do que rodeio, do que mais PBR tô, né? Então eu fiz Americana, Divinópolis, Frutal, entre outros aí, mas, então, tá como é que chama? Na bandeja tem mais leilão, porque também leilão é um dia, né? Sim, Leilão é um dia só. Então tem gente que sai daqui e faz 3, 4 leilões em 4 dias, né? Claro. E Rafa, você tá conectado ao agro através do rodeio, através dos leilões, você tem cavalo, você cria algum tipo de animal, você cria gado? Tem um pouquinho de gado de corte. Tem um pouquinho de gado de corte. E na família tem também, meu pai já criava, né, também, junto com os irmãos da Fernanda, a gente tem também gado de corte. Deixa eu perguntar pra você, o que o agro representa pra você? Eu costumo dizer uma frase que, pelo menos uma vez na sua vida, você vai precisar de um médico, pelo menos uma vez na sua vida você vai precisar de um advogado, de um engenheiro, sei lá. Mas todos os dias da sua vida, você precisa 3 vezes por dia de um produtor rural. O agro, se eu tô aqui vivo, se eu posso trabalhar hoje, se eu tô vivo hoje é por causa do agronegócio, que meu pai, trabalhador, que sabe, como eu disse aqui, morreu com a botinha dele suja de bosta de vaca. E o agro me corta o coração quando eu vejo as pessoas não respeitando o agro. Triste, né? Eu passo às vezes no Mato Grosso, cara, quando eu vejo aquelas coletadeiras, eu me emociono de ver. Eu olho aquilo e falo, cara, quantas pessoas vão comer com isso que tá aqui, ó. E tem um empregado que trabalha com a gente lá na fazenda da Fernanda há mais de 40 anos, o Davi. O Davi é um parceiraço da família Giovanelli lá. E às vezes eu pego e filmo alguma coisa e mando pro Davi, no WhatsApp dele. Olha isso aqui, Davi. Ele é apaixonado por... Eu tenho essa mesma paixão. Quando eu vejo uma coletadeira colhendo, aquele poeirão levantando, uma plantadeira levando aquela... Quando eu vejo um plantel de gado, eu sou apaixonado por isso. E o agro é a solução do Brasil. Podem estar querendo nos jogar para baixo de capacho, né? Mas ali na frente o gargalo vai vir. Com certeza. Ali na frente o gargalo vai vir. Porque na hora da pandemia, foi o agro que sustentou. Com certeza. Né? E eu tive aqui nessa cadeira com o Faber Monteiro, da FMX Pecuária, que falou uma coisa muito bacana. A gente também não pode ser arrogante. Porque a gente tem que pensar no coitado que ficou na cidade, que os caras fecharam o botequim dele e não deixavam ele trabalhar. Com certeza. E ninguém foi lá fechar a nossa porteira. Então a gente tem que ser coerente pra falar assim. Mas que a gente tem que respeitar, sim, tem. Com certeza. Tudo é agro. Tudo. Desde a roupa que a gente usa até... Blazão bonito que nós colocamos hoje É pra ficar agro aqui na comemoração. também. Chapéu é agro. Tudo é agro. Tudo. E Rafa, como que a gente, na sua visão, como que a gente muda essa percepção que hoje a cidade, a população, não todos, óbvio, mas uma parte grande da população tem sobre o agro? Me dá até frio na barriga com uma pergunta dessa, porque a responsabilidade, quando eu tô sentado aí, é minha. Claro. Né? E de todos os outros podcasts que estão vindo, tem muitos podcasts do agro que são muito bacanas, parabenizo todos eles. Boa. E eu acho que todos nós que estamos sentados na cadeira para defender o agro temos que ter um pouquinho de conhecimento para falar. Então eu acho que a comunicação do agro ela é necessária fazer de forma correta. Eu acho que sem ataques. Sim. Sem ataque.
Boa. Porque eu costumo dizer o seguinte, eu quero preservar. Eu preservo. A área que a gente tem lá é pequenininha. Aqui em São Paulo, ela tem 20% de reserva legal. Ela respeita as nascentes, beira de rio e tudo mais. A gente tem tudo isso. Sim. Né? Então, a gente quer... E quem não preserva é bandido. Quem tá fazendo errado é isso aí. A gente quer combater isso aí. Com certeza. Agora, a gente não precisa ficar atacando. Eu, por vezes, sentado aí, eu devo ter falado meio forte alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem que levar de forma amigável. Com certeza. Né? É que nem quando fala de questão de bem-estar animal e tal. Né? As protetoras dos animais, eu parabenizo o trabalho deles. Claro. Legal, eu também tenho o mesmo objetivo. Claro. Eu também quero proteger. Então vamos ver quem tá fazendo errado, eu vou junto nessa bandeira. Mas só não venha com hipocrisia. Boa. Né? Porque o carinho que eu faço no meu cavalo, que você que veio do Canadá pra cá a cavalo, o carinho que você fez naqueles cavalos, o agradecimento que você faz nele, não é o mesmo que eu faço no João, no Miguel. Que eu faço, não. É diferente. Com certeza. Cavalo é cavalo, cachorro é cachorro. Sim. E um tapão desse, um cachorrinho que fica dentro de um apartamento em São Paulo, é diferente de um carinho que você faz naquele cachorrão sertanejo que a gente tem na fazenda. Então, Amarelo. aquele cachorro amarelo da boca preta. A gente tem que respeitar essas diferenças. E não pode humanizar. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado que estão se falando aí em aprovar aborto de seres humanos e não pode acabar com o ovo da tartaruga lá e tal. Você teve uma brincadeira dessa, gente? Essa inversão de valores. Claro. Né? Mas não vamos também massacrar esse povo, porque senão quando vira briga não resolve nada. Briga acho que a gente tem que comunicar, a função do Agro 360 é isso, é levar verdade, é levar conhecimento. Sim. Olha as mulheres que vieram agora aqui no mês de outubro, só mulheres empreendedoras, mulheres que fizeram história, mulheres que têm, né, de vários pontos diferentes. Sim. E isso é importante, levar conhecimento para quem tá em casa. Esse é o frio na barriga que eu te falei, falar a verdade quando tá sentado aí. Não, e tá falando a verdade e acho que nos ajuda muito aí o trabalho que você faz. É super importante e acaba levando o agro para lugares que talvez ele não iria chegar, né? Agora, a ideia é essa. A ideia é essa e tá funcionando. Estamos chegando no final aqui da minha entrevista com o Rafael Vilela. Eu queria perguntar para você, cara, eu sei que é difícil, você entrevistou muitas pessoas, eu sentei aí, pessoas ilustres aí no meio do cavalo, do agro, da pecuária, mas se você pudesse escolher alguns momentos desse primeiro ano aqui no Agro 360, o que vem em mente? Cara, se eu for falar algum, eu vou ser injusto. Porque cada um teve uma pitada de conhecimento. Sim. Cada um teve uma pitada de ensinamento. Eu saio desse um ano e começo o segundo ano agora. A partir da semana que vem eu já tenho que sentar aí. Já volta. Já. Ou você vai ficar semana que vem também? Não tô sabendo o que você tá armando. Já terminou. Mas eu saio desse primeiro ano, assim, com muito mais conhecimento. Boa. E entro com desafios maiores para o segundo ano. Para saber onde vamos chegar, outras frentes. O agro é muito rico. Como você perguntou aqui, eu falei, o agro, né, a resposta, o agro é tudo, só que está em tudo. Sim. Então, cada entrevistado aqui, cada corte daquele que você acompanha no nosso TikTok, no nosso YouTube, no nosso Instagram, é um aprendizado diferente. E é bacana quando eu ouço nas ruas, quando eu ouço na Brasil afora, algum comentário baseado no que o entrevistado falou aqui. Sim. Entendeu? Sim, então boa. você pega aquele, né, vamos mencionar aqui, aquele corte do chifrinho. Sim. Que ele fala, eu prefiro mexer com um monte de cavalo do que com um monte de gente. Sim. Aquilo viralizou na internet de uma tal maneira que foi uma coisa fantástica. Sim. E as pessoas falam, né, disso pra gente. E o mais gostoso que eu vejo é quando eu tô no meio, tive Rondônia, e as pessoas falam que, poxa, eu baixo lá no meu Spotify e saio, porque às vezes não pega, né, nesses estados mais distantes, você pega, não pega tanto o celular, então o cara pega, baixa no Spotify ou nos outras plataformas, no Deezer, nos outros que tiver de áudio aí, o cara baixa e vai ouvindo na estrada. O cara tá lá numa fazenda, no meio do Mato Grosso, ele vai de um lugar para outro lá, são 200 quilômetros de estrada para ele chegar numa cidade, às vezes. Então o cara baixa lá o Spotify, no aplicativo que ele queira e vai ouvindo. Isso foi maravilhoso. E eu vejo que tem gente que fica esperando e me fala, putz, assiste todas. Então é legal essa interatividade e do mesmo jeito que essas pessoas que ouvem aprendem, eu aprendi sentado aí com muita gente.
Só aprendizado. Certeza. Foi uma jornada, hein? Uma jornada. Nem tão grande quanto tu vim dos Estados Unidos, do Nossa, Canadá pra cá tá a cavalo, mas foi boa. Não, Rafa, só te agradecer Mas você foi uma inspiração muito bacana. Você foi... Só você veio 2 vezes, né? É isso, Gabriel? Acho que é, né? Porque o primeiro podcast... 3 vezes não, e o agora. Felipe... São 2 Filipes. Tricampeão mundial. 3 agora. Você tá na frente do Felipe Aversa, porque o Felipe Aversa veio 2 também. É verdade. O Felipe veio Não, no começo. Eu tô com o Adriano e com o Silvano, filho. Eu já passei até o Vitinho. Já passou até... Mas foi muito bacana. Você abriu, acho que foi importante a bandeira Não, que obrigado. a história que você fez dentro da... no mundo dos cavalos é algo Obrigado, irmão. maravilhoso e foi um privilégio você abrir. O primeiro podcast, quem quiser corre lá, tá nas plataformas só de áudio. Esse não tinha... Isso. Não foi pro YouTube, não tinha nem Não filmava, tinha imagem, né? né? Não filmava. Então a gente fazia só de áudio. E foi onde abriu. E daquele primeiro bate-papo, eu falei, vai dar pra falar. Com certeza. Né? Talvez eu tenha pensado, pô, mas nós somos amigos e tal, e a gente pode ter sido mais fácil, mas quantas pessoas que sentaram aqui Não. e se tornaram amigo depois? Isso é muito natural, cara. A maneira de você fazer aí, sem roteiro, sem nada. Se botar roteiro... Ele cria um roteiro na mente dele e é um storytelling muito, muito natural, muito bom de ouvir. Eu já ouvi vários episódios também. Então, parabéns, cara, pra você. A Daisy, que entrevistei aqui a Daisy. Que eu conheci aqui também. No dia de gravação, você conheceu a Daisy, Sim. se tornou amigo também, já Sim. teve um evento Tava no evento junto. dela hoje. E eu tô agora Inclusive. firmando a parceria com ela nos negócios aí, quer dizer, que vai crescendo, né? Com certeza. É muito bacana. Isso é tudo na vida, né? Às vezes você acha que você vai gravar um podcast e acaba fazendo uma amizade que talvez mude a sua vida. Rafa, obrigado demais. Eu que agradeço. Pra mim foi um super prazer. Não, você não pode falar isso pra mim. Eu que agradeço você ter vindo no meu programa. Eu que agradeço. Não. Ó, eu vou passar a palavra de volta pro Rafa pra finalizar, mas pra mim foi aí uma felicidade muito grande. Obrigado a todo mundo que trabalha aqui. Tem toda uma equipe, né? Por trás das câmeras, super profissionais, sempre me tratam muito bem. Eu boto muito apelido bem. nos caras, fica tudo brabo comigo aqui, ó. Pior, fala os apelidos aí. Qual que é os Não, apelidos? vou falar não, depois os caras me xingam aí. Mas é só isso. Obrigado de coração, irmão. Eu que agradeço a você. Gostei da surpresa. Eu fiquei sabendo que eu vi seu story hoje, porque o Thiago falou, vai ser diferente. Não tinha nada programado, o Blazer não foi programado, era realmente o evento que a gente tinha lá. E quero agradecer a audiência de todos vocês nesse 1 ano de programa. Obrigado, minha família. Esse vídeo que vocês mandaram aqui pra judiar de mim foi muito bacana. Obrigado, Fernanda, João, Miguel, que me aguentam chegar lá às vezes tarde da noite, depois de uma badelada de gravação e todos os outros compromissos que a gente tem. E continue com a gente. O Agro 360 veio pra levar pra quem tá em casa e pra quem divulga isso aqui. A gente tem que levar para os 4 cantos do Brasil o que é a verdade do agronegócio brasileiro. Amém. E que venha muitos mais anos de Agro 360. Se Deus quiser.